paz, o amor de nosso Mestre Jesus nos envolva e que sua luz nos direcione sempre. Hoje vamos refletir sobre a segunda epístola que Paulo escreve a Timóteo, uma passagem que está no capítulo 2, versículo 22, onde Paulo fala: segue a justiça, a fé, a caridade, a paz. Mas nós vamos trazer mais na íntegra já essa passagem. Bem, Paulo aqui nessa carta está dando conselhos ao jovem Timóteo. Timóteo era bem jovem na ocasião, ele estava iniciando a obra do seu ministério. Paulo havia conhecido Timóteo quando ele foi pregar o evangelho em Listra. Listra, cidade localizada na região da Galácia, né? Hoje o atual território da Turquia. Aí Timóteo então passou a acompanhar Paulo e Silas em sua jornada missionária e logo ele torna-se um dos seus colaboradores mais próximos. Inclusive, Paulo escolhe Timóteo para liderar a igreja em Éfeso, né? Éfeso, que era lá uma das principais cidades da Ásia Menor, lá naquela época, né? Naquela ocasião. Bem, essa segunda carta, Timóteo recebe todo um encorajamento de Paulo, né? Paulo sempre definia Timóteo como sendo um jovem muito amoroso, carinhoso, cumpridor, dos seus deveres, mas que tinha principalmente uma característica maravilhosa, que era a sua fé, a sua devoção em Deus. E Paulo encontrava-se nessa ocasião, quando ele escreve essa carta, ele estava preso em Roma, isso por volta dos anos 65 a 68 depois de Cristo. Ele estava pela segunda vez preso em Roma. E na íntegra, Paulo diz assim a Timóteo: e você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, junto com os que com um coração puro pedem ajuda do Senhor. Olha que bons conselhos que Paulo dá a Timóteo e que nos inspiram sempre, até hoje, onde ele fala: procure viver corretamente, com fé, com amor, com paz e com um coração puro. Esse coração puro que deve servir para aclamar, para invocar o Senhor nosso Pai. Um coração puro de alguém que já procura desenvolver a fé, procura desenvolver o amor, a paciência, a bondade, né? Que procura ter virtudes em suportar, sim, os desafios do dia a dia com firmeza, com resignação. Tudo isso são frutos do nosso espírito. E fazendo isso, nós certamente estaremos nos esforçando para sermos diferentes aos olhos de Deus, nosso Pai. Diferentes em qual sentido? No sentido de que Deus e Jesus esperam, sim, que nós paguemos o mal com o bem. Deus espera realmente que a gente dê a nossa outra face, que a gente escolher entre promover uma injustiça e sermos injustiçados, que a gente prefira ser injustiçado, que a gente se coloque no lugar dos outros, calçando o sapato dos outros. Afinal de contas, Deus nos enviou seu Filho amado, Jesus, e ele veio pessoalmente aqui nos ensinar tudo isso, nos ensinar a amar. E será que nós estamos fazendo a nossa lição de casa? Será que nós estamos nos esforçando em colocar as nossas vidas no rumo certo? Estamos colocando essa empatia
espiritual para que os melhores caminhos floresçam em nossas vidas? Será que nós estamos realmente tentando ser pessoas mais amorosas, mais caridosas no nosso dia a dia? Amigos, vamos nos lembrar que a nossa vida é uma jornada de crescimento espiritual, um caminhar contínuo, um aprendizado constante, igual a uma pedra bruta, que aos poucos vai sendo lapidada, vai sendo transformada gradativamente até se tornar um diamante lindo, maravilhoso. Nenhum de nós vai escapar da evolução, pois isso é uma programação de Deus. Essa programação vai nos levar a uma felicidade muito maior. E quanto mais nós crescermos em amor, em sabedoria, mais seremos felizes. Paulo compreendeu tudo isso brilhantemente. Paulo colocou em prática todos os ensinos de Jesus. E olha, ele não teve o convívio com Cristo como muitos outros apóstolos tiveram, né? Ele levou esses ensinamentos a todos os lugares que ele pôde. Ensinos esses que nos remetem, nos fazem, nos convidam a realizar esse aprimoramento pessoal, esse aprimoramento espiritual. Ser melhores do que nós somos. De que forma? Como? Sendo mais humanos, sendo mais humildes, sendo mais amorosos, né? Temos que ter consciência, sim, que a gente tem ótimas e excelentes virtudes, mas que também ainda somos imperfeitos. Por isso mesmo é que devemos aprender a ser mais compreensivos com o nosso próximo. Temos que procurar ser pessoas de um convívio mais fácil, né? Sermos mais dóceis constantemente. Portanto, isso é uma construção contínua, diária dentro de nós. Alguns vão desanimar, alguns acham difícil, mas lembremos que Jesus não nos pediu que escalássemos o Monte Everest. Nós já ouvimos muito isso, né? Jesus não nos pediu grandes sacrifícios. Ele só nos pediu que amássemos uns aos outros. E esse amor que Jesus nos pede se revela nas atitudes de fazer o bem a todos aqueles que atravessam o nosso caminho, a todos aqueles que cruzam conosco em nossa existência. Sabemos que esse nosso processo dessa educação espiritual, para que possamos ter um rumo certo, um rumo melhor no nosso dia a dia, é trabalhoso, sim. Então, que possamos olhar para nós com mais serenidade, com mais compaixão, mas também com um espírito de transformação, com vontade de melhorar e de fazer o nosso melhor sempre. Tem uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, que diz: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Vale sim a pena fazer coisas supostamente pequenas, mas que muito nos enriquecem e que também enriquecem a todos aqueles que convivem conosco. Nós não precisamos fazer muito. Pequenos gestos e olhares tocam muito mais o coração do que muitas palavras que muitas vezes não fazem tanto sentido ou que não sejam completamente verdadeiras, né? Nós temos que entender e fazer o nosso melhor. Para finalizar, nós vamos trazer alguns trechos aqui, pequenos trechos desse livro Alma e Coração, de Chico Xavier, por Emmanuel, na lição 39, onde diz: auxiliarás por amor.
Ele fala assim: auxiliarás por amor nas tarefas do benefício. De muitos ouvirás que não adianta sofrer em proveito dos outros e nem semear para sustento da ingratidão. Muitos mandam, exigem, dispõem ou discutem. Serás aquele, contudo, que serve, o samaritano da bênção, o entendimento dos incompreendidos, a luz dos que se debatem nas sombras, a coragem dos tristes e o apoio dos que se afligem na retaguarda. E ainda, quando te vejas absolutamente a sós no ministério do bem, serás fiel à obrigação de servir, lembrando-te que, certo dia, um anjo na forma de um homem escalou um monte árido em supremo abandono, carregando a cruz do próprio sacrifício, mas exatamente porque ele serviu e serviu, perdoou e perdoou, fez-se nas trevas da morte o sol, a luz, o amor para o mundo inteiro. Que Jesus nos abençoe com sua luz e com o seu amor e que possamos ser melhores sempre. Que assim seja, graças a Deus.